Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos nossos convidados, né, o deputado federal por Campinas, Luiz Lauro Filho, né, com muito trabalho em Brasília, tirou esse tempo para vir até aqui e falar com a gente. A professora doutora Emília Rutkowski, que é da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, também com muitas atividades. Todos eles tiraram um tempo de atividades regulares e muito importantes, ainda mais considerando o atual cenário, para estar aqui conversando com a gente. Por isso, vamos prestar bem atenção. E Paulo Tinel, que é especialista da Sanasa, que é o órgão responsável pela distribuição e abastecimento de água em Campinas. Então, pelo que nós combinamos, cada um deles vai ter cerca de 20 minutos para uma explanação inicial. Depois, vou fazer uma pergunta geral para os três, e aí vocês vão poder perguntar. Vamos torcer para que as perguntas sejam bem diretas e objetivas, para que mais pessoas possam participar, já que nós temos a limitação com relação ao horário. Tá bom? Podem sentar, por favor. Muito obrigado por terem vindo. Uma salva de palmas aos convidados. Você vai ficar nessa linha? Vou ficar aqui. E a gente começa com o nosso deputado Luiz Lauro Filho. Bom dia, deputado. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Não, tá fraco. Bom dia. Bom dia. Quero começar cumprimentando o Toninho, que é o proprietário aqui da escola, meu amigo, que acreditou no meu projeto, me acompanha desde que eu era vereador aqui da cidade de Campinas. Agora eu volto aqui, viu, Celinho? Muito feliz na condição de deputado federal, eleito aqui pela nossa região, principalmente pela cidade de Campinas. Talvez o pai de vocês, a mãe de vocês, pode ter votado em mim. Eu tive 105 mil votos e... Obrigado. E já estou deputado federal desde o dia 1º de fevereiro. Quero cumprimentar a minha sobrinha e afilhada Eduarda, que é aluna aqui da escola. Ninguém pode saber, mas é minha sobrinha favorita. É a primeira neta do meu pai. Obrigado, viu, Duda, aqui da sua presença. Cumprimentar o Celinho. O Celinho foi uma pessoa... Eu sei do respeito que vocês têm pelo Célio. E eu também tenho. O Célio é uma pessoa que eu conversei muito na minha decisão de deixar de ser vereador e me candidatar a deputado federal. Por que eu estou aqui hoje? Eu sou homem público, não sou especialista no tema, estou estudando o tema da questão da água, todo mundo aqui sabe da importância da água. Quanto mais jovem a pessoa for, né, Paulo? Acho que maior a preocupação, porque vai ter mais tempo de vida, e a água, a gente estava conversando ali agora, é um recurso que não é inesgotável, né? Um dia ele vai acabar, ela vai acabar, ou o homem vai ter que pensar alguma forma de trabalhar para que isso não aconteça. Eu estou aqui convidado para representar o poder público, além de ser amigo do Toninho, mas para representar também o poder público, que são os órgãos que também são responsáveis para pensar no que nós podemos fazer de agora para o futuro, para que a gente possa amenizar esse problema muito grave que é a questão da crise hídrica. O Toninho, quando me convidou, pediu para que eu trouxesse algum especialista da área, convidei o Paulo Tinel, que tem 32 anos, 32, né, Paulo? 32 anos de Sanasa, conhece tudo dessa questão. Estou conhecendo a professora hoje, muito prazer em conhecê-la, que foi mestra do Paulo. Então, falei, nós vamos aprender muito aqui hoje. Talvez os questionamentos de vocês na questão da crise hídrica serão mais respondidos pelo Paulo e pela professora Emília, mas eu também estou pronto para qualquer pergunta que vocês tiverem. A minha questão com a crise hídrica, eu, como deputado federal, fui convidado pelo meu partido para participar da Comissão Especial da Crise Hídrica, que vai acontecer no Congresso Nacional. O nosso partido, eu sou do PSB, o mesmo partido do atual prefeito aqui da cidade, e o nosso partido ficou com uma presidência de uma comissão muito importante em Brasília, que é a Comissão do Meio Ambiente, que também será onde a crise hídrica será discutida. Então, o homem público ele pode trabalhar como professora e professor na questão da legislação. Eu já tenho um projeto de lei pronto para ser protocolado na Câmara dos Deputados, com essa questão da crise de energia e crise hídrica. É uma lei ainda simples, mas que pode ter um impacto a médio e longo prazo.
que é um projeto de desoneração, ou seja, diminuir os impostos, ficar mais barato, as atitudes domésticas que as pessoas façam na sua residência, para que ela possa aproveitar a energia solar e para que ela possa aproveitar a água da chuva. Porque, às vezes, ainda são produtos que custam caro, que, às vezes, a pessoa quer colocar na casa, mas não consegue. Então, eu tenho esse projeto que está em eu ia protocolar, mas antes até vou pedir depois a orientação aqui de vocês, que são especialistas, para que a gente possa fomentar essa questão de aproveitar a água da chuva, aproveitar a energia solar, porque quanto mais residências utilizarem a água de chuva, deixar de utilizar a água da Sanasa, por exemplo, já é um passo para a gente caminhar para a economia de água e também a questão da energia solar, dentre outros projetos que eu tenho nessa questão, e agora com a oportunidade de participar da Comissão Especial de Estudos com a questão da crise hídrica. Então, eu estou aqui por não tenho o conhecimento técnico que tem a Emília e o Paulo, mas tenho hoje um poder concedido legislativo que posso, em Brasília, trabalhar. O Paulo também falou de uma questão importante, que ele vai tratar melhor aqui, mas não se faz reservatório sem dinheiro, não se consegue dinheiro sem poder parlamentar, sem poder público. Os recursos maiores para investimento nas cidades. As cidades, normalmente, elas têm um recurso próprio, que ela investe em folha de pagamento e custeio da máquina, e sobra muito pouco para investimento. Os grandes investimentos vêm dos recursos do governo do Estado e do governo federal. Então, Campinas e a região terá um deputado que poderá brigar por tudo isso. Então, muito obrigado, parabéns pela educação de vocês, pelo silêncio. É um assunto muito importante que afeta todos nós, independente da idade, independente da religião, independente da questão social. Todos nós estamos sendo afetados pela falta de água, pela crise hídrica, de uma seca. Eu estava falando com o Paulo, não vou defender aqui governantes, mas não podemos culpar só os governantes, porque é a maior seca dos últimos 84 anos, não choveu, e aí sem chuva fica complicado, mas eu parabenizo a Oficina de Estudante pela iniciativa. Eu falei ali para o Toninho, nós precisamos cuidar desse pessoalzinho, 16, entre 16 e 18 anos, que às vezes tem um futuro prefeito aqui, um futuro mestre da Unicamp, um futuro especialista. Então, prestem atenção, tirem as dúvidas, porque é uma questão de muita importância para todos nós. Obrigado, Toninho, parabéns pela iniciativa mais uma vez. Obrigado. Bom, muito obrigado, Luiz, deputado. E vocês têm um privilégio muito grande, uma autoridade federal com poder de apresentar projetos de lei, com poder de votar leis, e está tão perto da gente. E o Luiz é diferenciado por isso. Ele não vem aqui só na época da eleição. Foi assim antes dele ser vereador, e é assim agora com ele deputado. Então, nem sempre a gente pode concordar, mas ele está acessível, para pelo menos ouvir nossos argumentos, e isso é muito importante. Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra ao Paulo, que é o especialista da Sanasa, que vai falar um pouco sobre a realidade de Campinas, já que a Sanasa é responsável pelo abastecimento da nossa cidade. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia ao deputado Luiz Lauro, ao professor Célio, ao Toninho, e a vocês, pela oportunidade que a gente tem de conversar, e a mestra Emília, aqui minha mestra, viu? Aprendi muito com ela, e agradecer a oportunidade que a gente tem de conversar e falar de crise hídrica. A minha palestra ela é uma palestra expositiva, Como a água é um tema muito gigante, eu vou procurar passar de uma maneira bem rápida, e os pontos que vocês tiverem dúvida, eu me coloco à disposição para responder as perguntas. Gente, deixa eu ver onde eu vou ficar. Eu não quero dar as costas para ninguém, mas eu vou ter que ficar meio aqui de lado aqui, tá certo? Eu vou pedir para iniciar a apresentação, por favor, próximo. Bom, gente,
Eu começo... Já pode dar o segundo clique para mim também, tá? Eu começo falando do conceito da água, né? A água, ela não é um recurso infinito, ela é um recurso finito. Cabe a nós fazer esse gerenciamento da água, de como utilizar a água. Então, eu começo trazendo a água no mundo como um todo. Qual é a constituição da água no mundo? Você tem 97,5% de água salgada, 2,5% de água doce, né? 68,9% nas calotas polares, rios e lagos com 0,3%, 29% de águas subterrâneas e outros reservatórios, como lagos naturais, com 0,9%. Né? Isso é o que nós temos de água no mundo. Vamos ver como é que ela está distribuída. Ora, dessa água toda que eu falei, daqueles 2,5% da água doce que eu mostrei na primeira exposição, 9,7% estão localizados na África, 39,6% nas Américas, 31,8% na Ásia, 15% na Europa, 3,9% na Oceania. Essa é a água no mundo. Agora, vamos trazer para o Brasil. Né? Brasil, nós somos favorecidos. 12% do total da água mundial está no Brasil. Entretanto, nós temos um pequeno problema no Brasil. 68% desses 12% estão localizados na Amazonas, né? Onde você tem uma população pequena se comparada com a região sudeste, né? Onde você tem uma grande concentração populacional. Próximo. Né? Gente, a gente fala, e aí começa o nosso problema. Né? O que a Unesco fala? Né? Se você tiver um estresse hídrico, quem tem abaixo de 1.700 metros cúbicos, tá, por ano, isso seria, por metros cúbicos habitante ano, isso seria o ideal. Escassez hídrica, 1.000 metros cúbicos, tá, habitante ano. Tá? Escassez absoluta, 500 metros cúbicos habitante ano. Quanto nós temos de água aqui? Né? Em São Paulo, 200 metros cúbicos a disponibilidade hídrica. Né? 200 metros cúbicos por habitante ano. Né? Na nossa região, na bacia do PCJ, 400 metros cúbicos habitante ano. Esses níveis são inferiores, muitas vezes, às cidades do Nordeste e comparáveis até ao Oriente Médio. Né? A Arábia Saudita tem mais água que a gente, né? Para você ter uma ideia. Né? E, olha, lá, a cidade de Meca. Né? Veja, mas então nós temos regiões que têm índices comparáveis. Poxa, todo mundo fala, pô, por que isso? Porque São Paulo, com 22 milhões de habitantes, foi construída sobre as nascentes dos rios. Então, você não tem água lá. Campinas está próximo também. Né? Nós temos uma peculiaridade. Normalmente, as cidades que estão perto, né, do mar, próximo, têm uma disponibilidade hídrica maior. Mas, no estado de São Paulo, os nossos rios correm ao contrário. Né? Eles nascem em São Paulo, você pega o Pinheiros, o Tamanduateí, formam o Tietê corre para o interior do estado, deságua no Paraná, no Paranapanema, no Paraná, e a nossa água, que passa aqui em Campinas, vai morrer na Argentina. Né? Esse é o caminho da nossa água. Gente, eu tô tentando agilizar, entendeu? Para não ficar muito chato para vocês, tá? E se eu estiver sendo chato, me avisem também, viu? Pode falar, tá? Bom, gente, então, o nosso estado, por que nós temos problema de água? Porque nós estamos inseridos na macrometrópole paulista. Né? São 180 municípios com 30 milhões de habitantes, né? 75% do estado de São Paulo, 16% da nacional e 21% da área do estado de São Paulo. Entretanto, nós representamos, né, 28% do PIB nacional. Tá? Toda a riqueza do Brasil
está concentrada naquele pedacinho, 30% da riqueza do Brasil está concentrada ali. Próximo. Tá. Gente, questão de água. Como é que nós distribuímos o uso da água? Para o setor de irrigação industrial e urbana. Quem é que usa mais água? Por enquanto, é urbano, a irrigação e a indústria. Qual é o nosso cenário até 2035? Nós vamos precisar, para a região de São Paulo, que é a bacia do Alto Tietê, hoje ela utiliza-se de 126 metros cúbicos por segundo. Tá? Prevê-se um adicional de população de 3,4 milhões, que vão requerer mais 16 mil litros de água por segundo. Para vocês terem uma ideia, hoje, para abastecer São Paulo, a grande São Paulo, são tirados dos rios 74 mil litros de água por segundo. Você olha no seu relógio, são 74 mil litros de água por segundo. A nossa bacia, nós somos em 6,2 milhões de habitantes, a bacia do PCJ, que é a região de Campinas, Piracicaba, Americana, nós somos em 6,2 milhões de habitantes, utilizamos 58 mil litros de água por segundo, ok? E vamos necessitar, até 2035, mais 18 mil litros de água por segundo. Nós temos rio para isso? Não. E aí começam os nossos problemas. Aonde buscar essa água? Como utilizar essa água? O que fazer? Então, na nossa região, no nosso estado, água é um problema, sim, tá? Porque nós não temos quantidade. Tá? Na nossa região, lógico, quem mora em Presidente Venceslau, na fronteira lá com Mato Grosso, é estado de São Paulo, lá você tem um caudal e uma disponibilidade hídrica maior. Próximo. Essa é a nossa bacia ao qual eu falei. Dá mais um clique, por gentileza, para mim. O que acontece na nossa bacia? Pelo fato da escassez hídrica da cidade de São Paulo, toda a água pertencente à bacia do PCJ está alocada aqui no sistema Cantareira. Esse sistema Cantareira, para possibilitar o abastecimento da região metropolitana de São Paulo, a nossa bacia exporta 31 mil litros de água por segundo, exportava, antes da crise, dá mais um cliquinho para mim, por gentileza, 31 mil litros de água por segundo antes da crise. Com a crise hídrica, o sistema Cantareira está exportando 34 metros, em torno de 14 mil litros por segundo. Gente, vamos falar agora um pouquinho do sistema Cantareira. Vou falar bem... Estou falando muito depressa? Tá bom? Não estou chato? Então, tá bom. Tá? Então, veja, esse é um esquema do sistema Cantareira. O que é o sistema Cantareira? É um sistema composto de 5 represas que estão ali, Jacareí, Jaguari, Cachoeira, Cachoeira e Atibainha. Esta é a ETA Guaraú, que manda água para a cidade de São Paulo. Essa ETA, ela potabiliza 33 mil litros de água por segundo. Essa é a capacidade. E agora eu vou chamar a atenção de vocês aqui numa coisa. Olha, vou ter que ficar desse lado aqui. A capacidade desse sistema, o volume útil é 973,94 hectômetros cúbicos. E a capacidade, e o mínimo operacional, e o volume total é 1.459,52. A diferença do 1.459.000 para o 973 é o famoso volume morto. É o volume que está abaixo, das tulipas que mandam água para São Paulo. Falar água do volume morto é ruim? Não, não é.
Tá? Isso é mito. Dizer que a água do volume morto do sistema Cantareira está contaminada, tudo, isso é mito. Não tem. É uma água de qualidade. Tá? Próximo. Gente, falei do sistema Cantareira. Agora vamos vir para a nossa região. Tá? Além da região metropolitana de São Paulo, o que é que o sistema Cantareira abastece? Saem desse sistema 2 rios. O rio Jaguari, que abastece as regiões de Bragança Paulista, Mombuca, Jaguariúna, Pedreira, Limeira, que é outra vertente da nossa bacia. E o nosso rio Atibaia, que antes de chegar em Campinas, ele abastece os municípios de Piracaia, Itatiba, Bom Jesus dos Perdões, Jundiaí, Atibaia, Valinhos, tá? E os irrigantes. Tá? Qual é o nosso problema hoje? Tá? A cidade de Piracaia, agora vocês vão fazer uma continha comigo, está saindo para a nossa bacia hoje, tá? Do Cantareira, tá? Nem 1 metro cúbico por segundo, que está lá em cima. Está saindo em torno de 450 litros para nós e está indo 14 mil litros para São Paulo. Então, o que está acontecendo? Imaginem vocês, Piracaia consome em torno de 80 litros por segundo, Itatiba, 300, Atibá, Bom Jesus dos Perdões, 80, Jundiaí, 1.000 litros por segundo, tá? Que é tirado do rio Atibaia. Atibaia, mais 300. Valinhos, 250. Somando tudo isso, dá quase 2.000 litros por segundo. Estão saindo do nosso sistema Cantareira 450. Então, tem 1.600 litros por segundo que tem que aparecer através da contribuição dos afluentes, né? E aí das nascentes. E aí a professora Emília é uma especialista, eu nem vou entrar na preservação ambiental, né, da necessidade de se preservar as nascentes. Só que acontece o seguinte, tudo isso ainda não é suficiente. Se o pessoal de Itatiba, no período de estiagem, gente, se o pessoal de Itatiba, de Atibaia, né, de Valinhos, parar de fazer xixi, nós não vamos ter água no rio para captar. Ou seja, o que significa isso? Que nos dias de hoje, né, nós já tratamos o esgoto, né, no período das secas, como nós tivemos aí, o esgoto, a água fica tão concentrada, com tanta matéria orgânica, que ela é quase um esgoto puro. Então, hoje, nós já bebemos quase que o esgoto. Lógico, é problema? Não. A Sanasa tem um equipamento extremamente eficiente. Modéstia à parte, nós somos, se não a melhor, uma das melhores empresas da América Latina com relação a tratamento de água. A qualidade da nossa água, ela tem nível internacional. Nós atendemos todos os itens da portaria de controle. Então, podem beber água tranquilamente. Por que eu falo isso? Para mostrar para vocês que a água está acabando. Tá? Próximo, por favor. Gente, olha, volume morto é aquela história que eu contei. Daniel, pode passar que eu vou dar uma aceleradinha. Tá? Isso aqui tudo é o que eu falei para vocês, é um resumo. Está entrando, dá uma olhada, olha, em janeiro estava entrando 10,95, tá? Saindo para a nossa bacia 2,50, 2,50 metros cúbicos por segundo, 13,23. Notem uma coisa, no período de chuva, olha quão pouca água estava entrando para abastecer o sistema Cantareira. Próximo. Isso é a realidade para fevereiro. Fevereiro, nós tivemos um mês com chuvas acima da média. Graças a Deus. Tá? Tanto é que, olha quanto começou a entrar, 47, 47. Tá? Março. Março é um mês de decisão, é um mês crucial para o nosso futuro da crise hídrica.
tanto com relação à distribuição de água, quanto ao setor energético. Porque o Brasil está vivendo uma escassez, nesses dois setores. Próximo. Gente, aí é outro dado. Olha quanto está vindo hoje, olha, 450 litros por segundo. Percebam que como nós dependemos dos afluentes, das nascentes e da preservação ambiental para que haja essa água. Gente, situação de ontem. Ontem, no Rio Atibaia, isso é um monitoramento online que nós fazemos 24 horas por dia dentro da Sanasa. Nós acompanhamos as vazões de todos os rios. Ontem, estava passando no ponto de Valinhos, lá, 11 metros cúbicos por segundo. Na estiagem que nós tivemos, em julho, passavam 3, sendo que Campinas demanda 3,8 metros cúbicos por segundo. Não tinha água, a conta não está fechando mais. Tá? Então, por isso que a gente tem que procurar outras alternativas para a água. Próximo. Gente, isso é um gráfico de chuvas, né? Que eu também não vou detalhar, porque senão eu vou ser muito, muito chato. Tá? É a questão das chuvas de 2009 a 2015. Tudo isso a gente controla e analisa. Né? Como está se comportando, como estão se comportando as chuvas. Próximo. A questão do volume morto também. Eu estou mostrando isso para vocês para ver todos os controles e as simulações que a gente tem feito. Próximo. Está vendo? Olha, abril de 2013, 63,88%. Até então, ninguém falava, ninguém se preocupava. Essa seca não começou agora. Esses reservatórios eles começaram a cair a partir de 2013. Só que todo mundo achava, não, esse ano foi seco, vai chover, vai chover. Né? Todo mundo ficou com essa expectativa. Nós, os governantes, a meteorologia no Brasil, eles erraram muito, porque a gente conversa muito com o pessoal. Então, a previsão... Né? Se bem que fazer previsão meteorológica na região sudeste é extremamente complicado por causa da zona de convergência, que a gente não vai falar aqui, que senão eu alargo muito o tema. Próximo. Né? Veja o volume morto, quando entrou o volume morto, quando entrou o segundo volume morto. Até fevereiro, agora, nós já recuperamos o segundo volume morto. Nós estamos batalhando, né? Tanto a Sabesp com a redução da exportação de água, quanto a nossa região com 450 litros por segundo, nós estamos batalhando para repor o primeiro volume morto. Veja, volume morto, nós ainda estamos negativo. Isso é um cheque especial. Nós estamos emprestando do fundo do reservatório. Nós ainda não pagamos o nosso cheque especial. Tá? Próximo, por favor, próximo. Tá? O volume equivalente, como a situação que estava. Próximo, Daniel, que eu estou dando uma agilizada. Gente, isso aqui é um comparativo. Olha como eram as represas do sistema Cantareira. Em janeiro de 2013, fevereiro de 2014 e julho de 2014. Essa é a situação dos nossos reservatórios. Tá? Próximo. Tá? Aí uma outra vista, isso é o bombeamento do famoso volume morto. A Sabesp está tirando água do fundo do reservatório, está bombeando para conseguir fazer a inserção nas tulipas que mandam essa água para São Paulo. Próximo. Outra vista, próximo. Tá? Isso é o Rio Atibaia no período de seca. Né? Próximo. Bom, aí, gente, alternativas existentes. Com esse prejuízo todo, o que fazer? Né? O governo do Estado, tá, para mitigar essa crise, minimizar, está viabilizando a construção de represas em Amparo, Pedreira. Né? Campinas está trabalhando num reservatório próprio de água bruta. Tá?
Nós estamos fazendo uma coisa, estamos trabalhando com água de reuso e com a New Water. New Water é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? São as alternativas que nós estamos trabalhando. Tá? Água bruta é um reservatório de água bruta, é a água do rio que nós pretendemos armazenar. Tá? Sem tratamento. Por como Cantareira, nós vamos tentar fazer um mini Cantareira na região de Campinas. Tá? Porque nós vimos que a inexistência de um reservatório, face à estiagem, vem comprometendo a segurança hídrica. Então, nós estamos, a Sanasa, o prefeito Jonas, tá, nos deu como diretriz trabalhar a segurança hídrica para a cidade de Campinas. Água é vida. Então, é o que nós temos que perseguir. E até eu estava comentando com o deputado, ele estava me dizendo como homem público. Né? Falei, deputado, nós estamos com estudo de viabilidade técnica. Nós estamos precisando de 300 milhões. Né? Essa é uma missão que eu passei para o deputado correr atrás. Tá? Tá? Próximo. Tá? Gente, isso aí é uma vista do futuro reservatório que a gente sonha. Tá? Próximo. Tá. Bom, aí é o seguinte, aqui, o que nós estamos fazendo para combater essa crise? Tá? A Sabesp está fazendo a transposição do Paraíba, as represas de Pedreira e Duas Pontes, o sistema adutor. A Sanasa tem um programa de controle de perdas. Né? Nós perdemos hoje 19,1% da água. Tá? No Maranhão, no Pará, perde-se 70% da água. Na Europa, as perdas são da ordem de 13%. No Japão, 8%. Só que a diferença, eles são ricos, as tubulações lá são de aço inoxidável. E as nossas, nós estamos com o PVC substituindo o cimento amianto. Tá? Nós ainda temos redes de cimento amianto, estamos fazendo essa substituição. A Sanasa está trabalhando com aproveitamento da água de reuso, e a New Water, que depois a gente vai explicar um pouquinho mais o que é isso. Tá? Próximo. Aqui, gente, eu não vou ler para não ser chato, tá? Mas faz 2 anos que a gente vem trabalhando com estas ações aqui para enfrentar a crise. As ações são de natureza política, técnica e administrativa. Tá? Para vocês terem uma ideia, antes da crise, a Sanasa aplicava 10 ppm de cloro, né, no processo de desinfecção. Hoje, para oxidar a matéria orgânica, nós estamos aplicando 80 no Rio Atibaia. Né? Então, para possibilitar tudo isso, nós tivemos que fazer a combinação de todos esses planos. E um detalhe, Campinas é a 3ª cidade do Brasil só que tem plano de segurança da água. Então, nós realmente estamos à frente dos outros municípios, tá? Com relação à qualidade de água. Tá? Veja, o que eu falei? Nós estamos trocando redes em quantidade. Tá? A Sanasa tinha uma meta de trocar 70 quilômetros de rede, nós estamos trocando 140. Por quê? Estamos pondo rede nova para evitar a perda de água. Ampliação da água bruta, aí, né, os convênios, está certo? O reservatório que eu falei para vocês. Né? Próximo. Tá? Ampliação do reservatório. Né? A parceria de preservação de água, ampliação dos reservatórios de água tratada. A Sanasa está construindo mais 18 reservatórios de água tratada. Né? Ou seja, nós estamos assegurando a nossa reservação de água tratada para minimizar os efeitos da escassez. Próximo. Bom, aqui que eu queria falar com vocês um pouquinho. Esse sistema Capivari 2. Hoje, nós já temos uma estação produtora de água de reuso. Tá? Ela produz uma água de qualidade maravilhosa. Tá? E o que nós estamos fazendo? Não tem água. Nós estamos um convênio com a USP,
né, com a Unicamp também, né, nós estamos estudando o quê? Nós vamos tirar a água da estação de tratamento de esgoto através de membranas, vamos potabilizar, vamos transformá-la em água potável e vamos injetar na rede. Tá? Ou seja, nós vamos completar o círculo da água. Somos os primeiros? Não. Singapura já faz isso. Singapura, o termo New Water, também nós não inventamos, nós só copiamos. Tá? Singapura hoje é abastecida dessa forma. Tá? Gente, aí a portaria de restrição é a novidade que vem. Vocês vão vendo, toda vez que aparecer estado de restrição, isso está no site da Sanasa, vocês vão saber que nós estamos em crise hídrica. Tá? Ali é o que eu disse da crise hídrica, as condições de abastecimento. E estou finalizando. Tá? Desculpa se eu fui muito chato, tá? É que o tema era grande. Tá? Muito obrigado. Bom, agora a professora Emília. E vamos manter a atenção, tá? Obrigado, fica à vontade, professor. Bom dia, gente. Eu queria agradecer aqui tanto o Daniel quanto o Célio pelo convite. E há muito tempo eu não falo para vocês, né, para essa geração que daqui a pouco eu espero ver a maioria lá na Unicamp, né? Vamos lá. Bom, eu vou começar a minha fala com uma provocação, né? Que crise é essa? Ah? Crise, diz o dicionário, é isso aqui, ó. É manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio. O Paulo acabou de dizer que não tem nada de repentino no que a gente está fazendo, né? A gente está vendo isto acontecer e estudando e tendo dados sobre isso e se preparando para a situação das mudanças climáticas há muito tempo, né? Que a gente vai mudar a forma, o sistema hídrico, o sistema de chuvas, o sistema meteorológico da região já vem mudando há muito tempo, né? Todo mundo aqui, eu acho que mesmo vocês já devem ter percebido que o período mais frio nunca é julho ou agosto, agora é maio, já está tudo puxando. Se a gente está puxando o frio, também estamos puxando o período de seca. Então, será que o problema é da água? Né? Porque se a gente diz que a crise é hídrica, a crise é da água. De quem que é essa crise? E vamos... Vamos lá. Próximo. Próximo, por favor. Bom, só para lembrar que o que o Paulo já colocou, né? Apesar desse... Eu acho que tem mais uma coisa aqui, não tem? Não? Achei que tinha. Bom, apesar da gente chamar planeta Terra, em tese, a gente tem muito mais água do que terra, né? Isso aqui tudo é o que tem de água no planeta, se a gente fizesse do Brasil, do planeta, uma pizza, mas o que a gente tem de água que a gente gosta de usar, esse filetinho aqui, que eu tive que pintar de azul, porque se eu tirasse só como uma fatia do planeta, ninguém ia ver. Próximo. E aí, só para lembrar que quem foi lá fora olhar o planeta disse que ele era azul, né? Então, o Gagarin vai fazer isso. E, então, fica essa sensação, por que ele chama Terra? Vamos lá. Próximo. A gente trabalhava com o ciclo hidrológico, quer dizer, vai chover, vai transpirar. Acho que todo mundo já estudou esse ciclo. Vai para a terra, vai para o mar, né? A bacia hidrográfica, portanto, tínhamos sempre a impressão de que a bacia hidrográfica era como este salão, né? As nascentes estão lá no topo, o rio está aqui embaixo, e a gente, quando constrói sem alterar essa topografia, né? Portanto, esta é a nossa forma de ter bacia. E saneamento era considerado básico, e o Plano Nacional de Saneamento da década de 70 dizia que nós tínhamos que levar... Tinha uma fala, inclusive, que vem desde o Jânio Quadro, né? Quem casa, quer casa,
E aí foi ampliada no golpe militar. Quem casa quer casa e quer água em casa, né? Mas e esgoto? Esgoto, o ministro do Planejamento na época, o Delfim Neto, dizia: a gente vai fazer que nem fizeram os países do Hemisfério Norte. Quando a gente ficar muito rico, a gente vai ter dinheiro para tratar esgoto. Por enquanto, a gente tem muito rio, a gente põe o esgoto no rio e o rio leva embora, né? Agora, vocês viram como é que está o mapa. Quando o rio lá em Piracaia leva embora, o esgoto chega aqui, né? Se antes um cara em Roma ia tomar o xixi de César depois de 400 anos, hoje, depois de 400 horas, a gente toma o xixi de algum César que está aí para cima, né? É essa a diferença. Porque, se vocês estudarem o ciclo hidrológico, não tem que todo mundo ficar apavorado com a história do xixi, porque a gente sempre tomou xixi de alguém, né? Sempre. Porque, se tem um ciclo hidrológico, o problema é que antes ficava um tempão essa água armazenada até você esquecer que já foi xixi de alguém. Hoje é uma questão de horas, né? Antes a gente estava tomando o xixi do bisavô, do tetravô, agora a gente toma o xixi do colega. Mas, graças a Deus, a gente tem estruturas como a Sanasa, que é uma excelente companhia. E a sorte, essa cidade tem uma grande sorte. É uma das poucas cidades com mais de 1 milhão de habitantes que tem uma empresa, só a Sanasa e Porto Alegre, só a Campinas e Porto Alegre, que tem mais de 1 milhão de habitantes, e tem uma empresa que é municipal. Isso também faz a diferença, né? Porque tem uma empresa do Estado, o que faz o Estado? Ele está muito preocupado onde tem muita gente, onde tem pouca gente, começa a ser diferenciado. Não, enquanto a Sabesp fica super se vangloriando, que passou de 42% para 38% de perdas, a Sanasa conseguiu índices que eram os índices que Paris tinha na década de 80, que é 19%. Né? Então, assim, há uma diferença muito grande e a gente tem que valorizar isso, né? Temos que valorizar ter isso. Bom, então, o saneamento básico era isso. Eu tenho água, não posso ter esgoto na porta de casa. Agora, onde vai parar esse esgoto é um outro problema. E aí, a primeira coisa que a gente descobre: água não é recurso natural. A água que a gente toma, aquilo que é chamado de água potável, ela, na realidade, é um recurso industrial escasso e de exploração probabilística. O Paulo nos mostrou essa exploração aqui, né? Aonde tem água e aonde tem gente. Então, nos remete a uma outra coisa. Nós não vamos superpovoar nem de gado a Amazônia, né? Mas a gente também vai ter que começar a dizer que tem uma hora que determinadas cidades têm que parar de crescer. Existe uma coisa, acho que vocês já tiveram aula de ecologia aqui, né, o suficiente para lembrar do que é capacidade de suporte. Todo meio tem uma capacidade de suporte máxima. Em algum momento, nós temos que convencer os nossos dirigentes que a gente tem que começar a fechar as portas e dizer: ó, chega, né? Desenvolvimento não quer dizer ter sempre chegando gente o tempo todo, né? Tem que ter um limite para isso. A outra questão é que a gente vai começar a discutir o ciclo, por favor, não o hidrológico mais, mas o que a gente chama de ciclo antrópico. E o Paulo nos mostrou esse ciclo antrópico. Porque eu não me entendo. A água no rio não é mais água doce, ela é chamada de água bruta pelos engenheiros, porque ela vai ter que ser tratada para virar uma água delicada, que é chamada de água potável, e depois ela vira esgoto, né? E depois ela tem que virar de novo água doce em algum momento, né? Então, esse ciclo hoje é um ciclo ligado à tecnologia que nós produzimos esse ciclo. Então, ele é antrópico, ele não é mais hidrológico, né? A bacia é uma bacia que a gente tem chamado não mais de hidrográfica, mas ambiental. E por que isso? Porque a bacia hidrográfica tem essa conformação. Agora, se eu compro um terreno fininho aqui assim, ó, passando aqui pela Eduarda, né? Bem fininho, eu vou querer construir uma casa, eu vou olhar bem para isso aqui, chamar um engenheiro e falar: pega um bulldozer, a gente faz uma mudança aqui nessa topografia para ficar uma coisa mais plana, que a casa vai ficar muito melhor e muito mais barata. Porque, se eu faço uma casa com essa inclinação aqui, o que eu vou gastar de grana em fundação é meio absurdo, né?
E quem não gasta grana em fundação e constrói casa, acontece aquilo que aconteceu em Florianópolis, porque ali, há 3 anos atrás, caiu, não foi casa, barraco de pobre, caiu casas chiques e enormes, mas que ninguém quis gastar muito dinheiro com a fundação. Ou seja, a topografia não é mais essa. Então, implica que, quando eu tiro o topo da montanha, porque eu quero minha casa no plano, mas eu quero olhar o horizonte, depois eu não chego em casa porque eu fico engarrafado com a inundação aqui embaixo, né? Porque isso piora bastante. Então, eu tenho que entender essa lógica dessa bacia, que vai alterando à medida que a gente altera o sistema, o território. E o saneamento, a gente tem cada vez mais tratado como saneamento ambiental, ou seja, está tudo interligado com tudo, né? Mesmo que a lei se chame saneamento básico e está na Constituinte, mantiver o termo saneamento básico, o que a lei trata é de um saneamento muito maior, até porque a lei, pela primeira vez, diz assim, saneamento, eu tenho que pensar em água potável, eu tenho que pensar em tratar esgoto, eu tenho que pensar nas águas pluviais. A chuva entrou como uma coisa que eu tenho que pensar nela, né? Eu tenho que tratar dela, ela tem que estar no meu ciclo antrópico. E resíduos sólidos, né? Isso hoje, essas 4 coisas estão ligadas e não estão indissociadas, e elas nunca estão indissociadas, né? Resíduo é um problema sério. Cada vez que alguém que consegue guardar uma bala no bolso, mas a hora que come a bala, que o papel é muito mais leve que a bala, acha que o papel não cabe mais no bolso e joga na rua, né? Essa pessoa está criando um problema para a rede de águas pluviais e um problema, inclusive, para o esgoto, né? Vira e mexe, as companhias de saneamento têm que avisar para todo mundo. Privada é para fazer xixi e cocô, né? Não é para colocar toco de cigarro, porque as pessoas adoram fumar no banheiro e achar que cinzeiro não tem cinzeiro melhor. E isso é um problema para quem vai tratar esgoto depois. Como é um problema eu ter na rua um monte de bituca. Porque quem fuma, e aqui deve ter alguém que fuma ainda, né? Ou não? Agora, quem fuma devia lembrar o seguinte: bituca, o que ela menos tem é nicotina. Ela tem quase 300 compostos químicos perigosos. Então, a gente, para tratar a bituca, eu tenho que tratar a bituca como resíduo perigoso. Tá? A gente está na Unicamp agora discutindo isso, nós vamos começar a recolher as bitucas em separado, e aí, o que faz? A lei de resíduos perigosos já existe. A bituca é só um veículo da gente colocar esse resíduo perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não dá para ficar fumando e jogando pela rua. Porque, quando chegar lá no CETAR, lá na estação do Paulo, essa estação que a Sanasa está trazendo, para tratar esgoto e transformar, e é caro, hein, gente? Ele não falou a conta, ele não contou para vocês quanto que é tratar 1 litro de água, que aquela água que foi xixi há 400 anos, né? E quanto que é tratar 1 litro de água que foi xixi há 400 horas, e, no caso do ETAR, né? Do ETAR, é tratar quando foi xixi há 1 hora. Isso é muito caro. Então, a gente também está gastando, quando a gente é descuidado, a gente também está gastando mais dinheiro do que a gente deveria gastar. Então, saneamento é tudo isso. Portanto, o que a gente está discutindo é, o que é mais importante, eu quero continuar tendo conforto, né? Ninguém aqui vai morar na caverna, ninguém aqui vai começar a tomar banho frio, né? Ninguém aqui vai começar a não tomar água, tomar aquelas águas que não são tratadas. Então, eu quero manter o meu conforto, eu quero discutir a sustentabilidade do conforto que eu tenho. Então, eu também tenho que entender o que é conforto, portanto, o que é ter uma vida agradável, ter qualidade de vida, e o que é desperdício nesse conforto. Portanto, a gente não tem mais um problema, um grande problema, nem médico, nem um problema inicialmente técnico. Nós temos um problema ético, né? Agora,
que tem consequências médicas e técnicas, mas o problema inicial não é nem médico nem técnico mais. Pode passar, por favor. Bom, isso aqui vocês já viram, né? Que foi o que o Paulo mostrou. Ali é a fatia na pizza de água do mundo, o que o Brasil tem, e aqui no continente americano a quantidade de água que a gente tem. O Brasil é o único país, dos grandes países do mundo, que não tem deserto. Lembre-se sempre disso. Esse país não tem nenhum território que é deserto. Caatinga não é deserto. Próximo. Pode passar. E aqui, o Paulo apresentou esses dados, mas o professor Galo, de memória, que nós... Bom, a gente teve a oportunidade de trabalhar muito com o Galo, que era um professor e um funcionário da SANASA, das pessoas mais preocupadas com isso e há muito tempo. Ele montou este gráfico a partir dessa área que é água em crise. O Paulo trouxe para vocês dados de 2012, mas não mudou muito. Isso aqui é de 2004. Tá? Em 2004, o professor Galo e eu saímos por essa cidade conversando com todo mundo sobre água, né, como assessores técnicos do arcebispado de Campinas, porque, na época, a campanha da fraternidade foi sobre água. Por isso que eu quero saber que crise que é essa que a gente tem agora. Então, olha, aqui a disponibilidade de água por habitante versus o consumo de água por habitante. Estão vários países distribuídos. Aqui a gente tem estresse, citado daqui para cá. A gente tem a escassez absoluta e a escassez crônica, que, como uma doença crônica, a gente pode até arrumar remédio. Vamos lá. Isso é 2004. Olha que lugar bom que está o Brasil. Não tem país aqui. É o lugar ideal para se estar. Próximo. Mas olha onde está o Estado de São Paulo, em 2004, onde estava. Próximo. Olha onde fica o PCJ, já em 2004. O próximo. Quando aconteciam as secas do PCJ, o PCJ, em 2004, estava aqui alinhado com a Jordânia, que é um país que tem deserto. Então, quando eu digo que crise, é porque eu digo que não tem nada repentino. Entre 2015 e 2004, alguém ficou congelado durante 10 anos para acordar só agora e dizer que tem uma crise, que tem crise. Próximo. Portanto, está aí. Próximo. Vai passar, por favor. Bom, o que é que a gente está discutindo, na realidade? Qual é a nossa grande questão? Não é insistir que tem uma crise e a gente vai resolver ela agora rapidinho, porque não é uma coisa de momento. Nós estamos discutindo que a gente precisa ter uma mudança de paradigma, ou seja, uma mudança na sociedade. Porque ou a gente começa com aquela história de que tem gente demais e sai matando gente, né, o que é meio completamente absurdo, ou a gente começa a dizer o seguinte: esta sociedade tem condições de conviver desde que ela mude o seu paradigma. Pode passar. E aí eu trouxe aqui para vocês um indicador que eu gosto muito de trabalhar com ele. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da pegada ecológica, né, que, na realidade, é uma pegada que mede o impacto que a gente faz sobre a Terra. Então, você imagina, quando você põe um pé, por exemplo, na areia, você marca aquilo, e quanto mais pesado você é, o teu impacto é maior. Mas a pegada hídrica, ela vai trabalhar com uma outra lógica. Ela vai discutir o volume total de água que vai ser usado na hora de se produzir e consumir os bens. Pode passar. E ela é uma somatória de 3 tipos de pegadas. O que a gente chama de pegada hídrica azul, que é quando você usa a água de chuva e não permite que a água de chuva retorne para o aquífero. Quando vocês estudaram o ciclo hidrológico, vocês viram isso, né? Chove, bate nas folhinhas, cai na terra e vai lá melhorar o aquífero ou aumentar o volume dos rios, né, que a gente está precisando. Quando a gente não permite isso, a gente chama de pegada hídrica verde.
A pegada hídrica azul é quando a gente vai incorporar aos produtos água que estava nos rios e não deixamos que essa água chegue até o mar. E a pegada hídrica cinza é a quantidade de água que a gente gasta para despoluir depois que a gente produz alguma coisa. Tá? Então, a pegada hídrica é a somatória dessas 3 pegadas. O site está ali, eu estou deixando isso com vocês aqui, depois vocês podem cobrar isso, encher a paciência de alguns professores aí de várias áreas para mexer com isso, né? E lá no site, inclusive, você entra e você pode fazer o cálculo da sua pegada hídrica. Tá? Como no site do Pegada Ecológica, você entra e calcula a sua pegada ecológica. Tá? E aqui, olha um dado. Quem aqui adora churrasco? Para produzir 1 quilo de carne de picanha, eu gasto 17.100 litros de água para 1 quilo de carne. Tá? Essa água a gente não costuma computar. E como é que a gente está chamando essa água atualmente? De água virtual. Porque essa é uma água que você não vê, que você gastou e que está incorporado. Nosso corpo não é 70% de água? Boi também é ser vivo. Portanto, além dele reter essa água, para ele produzir 1 quilo, ele precisa disso. E aí, para a felicidade de todo mundo, para eu produzir 1 litro de cerveja, eu só preciso gastar 5 litros e 500 ml de água. Então, entre a cerveja e o churrasco, né? Mas, por outro lado, gente, olha essa situação. 2.500 litros de água para eu produzir 1 quilo de arroz. Tá? 18.000 litros de água para eu produzir 1 quilo... Nossa, eu não estou enxergando ali. De manteiga. Tá? Manteiga. Tá? Leite, eu preciso de 712 litros de água para produzir 1 litro de leite. O que significa isso? O leite hoje, o leite que eu consumo, não é aquele leite que só tirou da vaca. Eu tiro o leite, eu pasteurizo o leite, eu tenho que ter uma vasilha para pôr o leite, eu tenho que circular com o leite com o caminhão, eu tenho que ter uma logística, eu tenho que colocar o leite até que você pega o leite. Tudo isso consome água, essas atividades. Tá? Então, eu espero que, quando vocês... Olha, depois fica aqui um dever para vocês. Acho que todo mundo deve comer McDonald's. Entrem no site e calculem quanto tem de água no Big Mac, de água virtual. Tá? Porque é próximo do absurdo. Bom, por que isso é importante? Eu espero que todo mundo aqui, quando for se alimentar, este país é o país que mais joga fora a comida. 68% do lixo do Brasil é comida. Cada vez que vocês forem comer, eu espero que ninguém ponha mais do que vai comer e nem deixe sobra no prato, porque está deixando isso tudo de água no prato. Então, mais do que preocupar, além de se preocupar com a torneira que fica gotejando ou com o banho longo, também é bom se preocupar com essa água toda que vocês estão desperdiçando, que ninguém se preocupa com ela. Tá? E uma coisa que sempre me causou espanto, você vai num restaurante, a criança que está tomando refrigerante, aí, de repente, ele resolve deixar meio copo de refrigerante, os pais brigam. Mas ele pede água e deixa a garrafa inteira de água na mesa, ninguém briga. Né? Eu queria saber qual é a lógica, que você pode desperdiçar água, mas não pode desperdiçar refrigerante, sendo que água é muito mais precioso. Né? Próximo. Bom, aqui é um cálculo da pegada hídrica brasileira do que um homem brasileiro... E aí colocaram um homem, porque o homem, normalmente, ele vai consumir mais que uma mulher, até porque ele consome mais alimento e mais outras coisas. Então, vejam, um dia de um homem, ele consome, uma pessoa que está na fase economicamente produtiva,
ela consome 5.600 litros de água em um dia. Tá? Se a gente olhar aqui em volta, como que foi consumido isso, tem um monte de coisa aqui que eu posso resolver, mudar na minha vida e consumir menos. Né? Um monte de coisa que está aqui que eu não preciso. Eu não preciso fazer café em cafeteira, que consome muita água. Eu não preciso andar de carro o tempo todo. Né? Eu posso começar a caminhar. Ao invés de só caminhar na esteira da academia, é bom caminhar na rua de vez em quando, até porque a rua deixa de ser tão insegura quando tem gente na rua. Próximo. Portanto, gente, as nossas mudanças têm a ver com consumo. E tem a primeira coisa: mudança de consumo nunca é um ato solitário. Não é uma coisa que só eu vou fazer. Eu tenho que pensar que a sociedade que a gente vive, ela não é à toa que ela é denominada sociedade de consumo. Como é que eu vou pensar? Então, não adianta eu dizer que é uma situação só pessoal, porque senão começa a virar um peso que ninguém vai para lugar nenhum. Né? É uma coisa que é coletiva. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado sobre o que é inovação. Quanto da inovação é necessário? E que tipo de inovação que se está preconizando? Por que que alguém precisa gastar os pontos da empresa de celular e trocar de celular todo ano? Conta para mim. Não, eu quero, porque esse é o público que mais faz isso. Vocês sabem onde vai parar esse celular que vocês jogam fora? Tem ideia? Pois é, pensem nisso. Porque celular tem uma série de resíduos perigosos e vai andando por aí e vai parar na latrina do mundo, que é a África, que não tem condições tecnológicas de fazer nenhuma coisa, de lidar com isso adequadamente. Para quê? Para que essa produção de lixo absurda? Comecem a avaliar o que é que vocês produzem de lixo desnecessário, portanto, vocês estão desperdiçando água e energia. Né? A gente não pode separar essa coisa do desperdício da água do desperdício da energia. Comecem a lidar com isso. Tá? Essa coisa de embrulhar presente. Às vezes, eu peço aos alunos para fazer isso. Pensa num presente que você vai dar para alguém. Veja a quantidade. Quando você separa o presente da quantidade de embalagem, e se a gente começar a dizer que volume deveria ser o presente, você vai começar a achar que a embalagem é mais valiosa do que está dentro. Né? Porque é uma quantidade absurda. Eu tenho que embalar o presente, eu tenho que pôr ele numa sacolinha, que aí põe uma sacolinha de presente, mas aí eu tenho que pôr numa outra sacolinha, e tenho que pôr... Se presente é o que eu quero dar e que é essencial, por que eu produzo tanto embrulho? Porque a embalagem tem água colocada nela. Por isso que eu digo que isso não é crise, isso é a nossa realidade. E aqui, toma cuidado com essa coisa de achar que eu posso usar qualquer coisa, porque, afinal de contas, vai ser reciclada. Porque não é bem assim. Tudo que é reciclado tem menos valor que o produto inicial. E tem um custo elevado, às vezes, para a gente tentar reciclar. Vejam a questão da água. Tratar água para ela sempre ser potável, na realidade, é um processo de reciclagem. Certo? E cada vez que a água vem mais suja, portanto, mais usada, mais caro é esse litro d'água. A mesma coisa aqui com essa história dos produtos. Eu tenho aqui na minha bolsa, só para vocês verem uma coisa. E trouxeram de Portugal. Isso aqui era uma antiga pasta de dente. Até tem um restinho de pasta de dente aqui. Tá? E aí alguém fez com essa pasta de dente uma bolsinha para você pôr caneta. Muito legal. Né? Agora, quantas mil bolsinhas dessa a gente consome? Porque tem gente que usa muito mais pasta do que deve, tem gente que deixa a tampa aberta, a pasta seca. Né? Quantas vezes vocês acham que eu vou trocar isto aqui? Então, essa coisa de achar que deixa que vai para a reciclagem, eu uso
pelo menos uma dessa por mês na minha casa, e, com certeza, eu não vou pegar uma dessa por mês para virar bolsinha de caneta. Então, cuidado de achar que eu não preciso lidar com nada, porque eu segrego lixo e, de qualquer jeito, vai ter reciclagem. Próximo. Portanto, mudança de consumo, gente, tem uma coisa que é uma responsabilidade que é coletiva, a gente tem que pensar isso coletivamente, né? Eu estou falando em mudança de hábito e costume da forma mais ampla. Vocês viram que qualquer coisa que vocês fazem tem água embutida, e muita água embutida. A questão da solidariedade tem que estar presente, porque, se eu faço uma decisão coletiva, eu tenho que ser solidário com o outro, né? E, claro, ao invés de todo mundo sempre vir com aquela história, eu faço educação ambiental com as crianças. Então, a gente precisa ter um comprometimento nosso, enquanto jovem, enquanto adulto, para essa questão. Próximo. E aqui, quando a gente fala que é uma questão coletiva, é porque a mudança passa pelo processo de produção. Porque tem uma hora que eu chego, eu, cliente, para comprar algo, e eu não tenho alternativa. Então, se a gente está falando da sustentabilidade e conforto, a gente tem que falar da mudança de processo de produção. Podem fazer uma pesquisa. Hematita, aço. Ninguém vive sem aço. Desde que conseguiram transformar a hematita em aço, quais foram as inovações que aconteceu nesse processo? Só uma. Tiraram da porta do alto-forno o ser humano e fizeram isso via computação. Será que não está na hora da gente pegar e falar assim, hematita, aço? Como é que eu faço todo um processo de produção que tudo isso mude e que água e energia se consuma bem menos? Porque é isso que a gente está precisando. A gente tem que falar que tem que ter uma mudança no processo de produção. Por isso, a questão também é coletiva. Porque, se vocês notaram, por exemplo, tudo que o Paulo traz para a gente, e é o que ele deve fazer, eles estão na companhia de saneamento, mas o saneamento tem que produzir água potável. Então, não há mudança, não há inovação, porque está sempre querendo tornar mais água. O que tem ali? Vai aumentar a população consome. Não tem ali, de modo algum, que a população não vai consumir porque ela vai alterar o hábito. Ninguém está investindo nisso, em discutir isso com a população. Ninguém está investindo, só com as crianças, ninguém está investindo em, de fato, dizer para as pessoas que há uma água virtual que você está consumindo, que o Brasil tem 35% da água do mundo, mas o que o Brasil exporta de commodity, ele exporta quase 80% dessa água, e que ninguém paga por essa água que a gente está exportando. Às vezes que a gente manda esse monte de carne para tudo quanto é lugar do mundo, a gente está mandando água junto e ninguém está pagando por ela, porque essa é uma água virtual. Então, há que se pensar sempre que a gente tem que mudar desde o modo de produção. E o próximo. E aí, mudança de processo de produção, ela tem que trabalhar com a responsabilidade clara e objetiva do produtor, porque quem produz tem que ter responsabilidade sobre o que está fazendo. Ele não pode dizer, eu sempre fiz isso, como os agricultores fazem. Mas a gente sempre produziu comida assim. Não, tem que ter uma forma diferenciada de fazer isso. A gestão compartilhada de todos esses agentes da cadeia, não só para visar a melhoria da produtividade e do lucro, mas, inclusive, para otimizar o que é que você vai receber, que vai consumir menos água virtual, né? A intersolidariedade, a logística reversa, que, quando vocês forem estudar a lei de resíduos sólidos, com certeza vocês vão ouvir falar que tem isso, né? Que significa pegar a embalagem, pegar aquilo que eu não vou usar mais e levar de novo para quem produziu aquele bem que eu consumi, discutir esse mercado da reciclagem, né? O que é esse mercado, o que vale a pena nesse mercado. E outra, nós temos que discutir comprometimento. Essa coisa de todo mundo dizer a falta de fiscalização é um negócio muito complicado. Porque o que a gente está pensando quando eu digo que tudo se resolve com a fiscalização? Eu vou dividir a sociedade em metade
que trabalha muito e paga muito imposto. E a outra metade da sociedade que é fiscal, que tem que ganhar muito bem, porque um fiscal que ganha pouco, ele é corrompível mais barato. Né? Então, se não tem comprometimento de todo mundo, por que eu preciso ter um fiscal do meu lado para que aí eu não pare o carro no lugar que não deve, não pare em vaga de idoso ou de vaga de deficiente? Por que eu preciso ter um fiscal para me dizer que onde tem faixa amarela não é para parar carro? Por que eu tenho que ter alguém para dizer, olha, põe o teu lixo no bolso, porque isso só virou lixo porque você consumiu o que tinha dentro. Então, isso já estava no bolso, até você achar uma lata de lixo. Né? Por que eu não posso, já que eu quero fumar, andar com um cinzeiro portátil no bolso e parar de jogar bituca na rua? Então, todas essas questões têm a ver com comprometimento. Se eu tenho uma relação que é coletiva e solidária, pode ser que aquilo não me atrapalhe imediatamente, mas vai ser um problema para outro. E aí, eu não vou ficar reclamando que eu pago muito imposto. Eu vou começar a ver para que serve o imposto que eu estou pagando. Porque a gente reclama que paga muito imposto porque gasta-se tanto para resolver isso que a gente não precisava fazer, que, às vezes, não tem dinheiro para fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito. Pronto. Bom, só para a gente também não ficar fora de contexto, Rio+20, todo mundo viu o que aconteceu. Rio+20, o que era oficial, estava preocupado com o futuro que queremos, era uma questão do mundo decidir qual era o futuro que o mundo queria para si, e essas são as manchetes finais. Tá? Mas teve a cúpula dos povos, que foi quando a sociedade se encontrou, pode passar, e a sociedade, isso também vai ficar aqui para vocês depois olharem com calma, se chegou à conclusão que a gente deveria pensar numa rosquinha, ou os donuts ingleses. Né? E essa rosquinha diz assim, é dentro da rosquinha que a sociedade global vai conseguir viver ainda no planeta Terra. Não faz sentido a gente começar a achar que nós vamos morar em algum outro lugar do mundo, né? Algum outro planeta. Nós temos que continuar vivendo aqui. E, olha, gente, dentro disso, o uso da água doce é uma das fatias que faz a diferença. Está lá. É a forma de uso que faz a diferença. Apesar de só estar no Rio de Janeiro, todo mundo preocupado com o meio ambiente, o Vic juntou o lixo de um dia. Ele produziu essa imagem com lixo produzido em um dia, numa reunião que só tinha gente preocupada com o meio ambiente. Isso é o tal do lixo que é passível de reciclagem. Tá? Vocês estão vendo o tamanho do Vic lá, vocês conseguem imaginar qual é o tamanho dessa obra. E aí, usando essa frase que o Barack Obama vai colocar, e que o grupo de jovens, a juventude que estava no Rio+20, traz como uma coisa importante, nós não temos que temer o futuro. O que a gente precisa é criar o futuro. Nós vamos moldar esse futuro. Tá? E se nós vamos mudar, no Brasil, isso foi transformado nesse movimento. Eu sou nós. Para a gente tem claro que sem solidariedade, sem ação coletiva, não vai resolver. E aí, pode passar. Vai ficar essa pergunta para vocês aí trabalhar com seus professores, como é que vocês pretendem reinventar o mundo, afinal de contas, o futuro é de vocês, né? A gente já é presente. E a última. E a coisa de fazer isso, gente, vocês sabem fazer tudo junto e misturado, que é ótimo. E fazer junto e misturado implica nisso aqui, ó. A gente aprendeu que o cérebro da gente está dividido no meio. Metade pensa racionalmente, metade se emociona. Né? Mas, para eu poder viver num lugar que é salubre, sustentável e saudável, eu preciso que o meu cérebro faça tudo junto e misturado. E sabe o que é mais legal disso? Que, quando eu faço tudo junto e misturado, eu tenho visão, imaginação, criação e, de fato, a inovação que interessa. Eu imagino que a maioria aqui pretenda ter uma profissão de nível universitário, né? E uma profissão de nível universitário, essas 4 coisas são fundamentais hoje em dia.
É vocês que vão moldar o Brasil do futuro. Como é que vocês vão reinventar este mundo? E aí, eu espero que, ao reinventar o mundo, vocês, de fato, continuem achando que crise é algo que acontece repentinamente. Crise não é algo que vem empilhando, 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 até chegar um momento que é um fato consumado e você descobrir que você não fez nada para, de fato, conter isto. E aí sai correndo com soluções que vão ficar sempre muito mais caras. Obrigada. Bom, nós já até passou um pouquinho do horário de vocês saírem, então as perguntas ficam para uma outra oportunidade. E saímos daqui com muito mais informação, mas também com muito mais responsabilidade. Se não se sabia que se gastava 17.100 litros para produzir 1 quilo de carne, agora se sabe. E tudo que a gente, a partir do momento que se toma consciência, a responsabilidade é maior. Então, muito obrigado aos três. Agradeço muito a todos. Bom almoço e até mais tarde.